RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. O nosso segundo tema continua no setor da justiça. Nesse caso, vamos olhar particularmente para a cerimônia de abertura do ano judicial no país. Foi na última sexta-feira, uma cerimônia como habitual, marcada pelos discursos dos principais intervenientes ou representantes das principais instituições que trabalham na promoção da justiça em São Tomé e Príncipe, nomeadamente o presidente da República, o governo através do primeiro-ministro, os tribunais através do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República e também a Ordem dos Advogados. Uma cerimônia dos discursos feitos destas individualidades, muito a destacar, penso eu também na vossa perspectiva, o discurso do bastonário da Ordem dos Advogados, Herman Costa. É a primeira vez que discursou na cerimônia da abertura do ano judicial. No ano anterior não o fez porque não participou na cerimônia por algum desentendimento com alguns destes atores. Este ano participou e fez um discurso bastante forte, penso eu também, mais uma vez, que concordam com esta palavra, colocando o dedo na ferida, não sei se certo ou não, mas apontando mesmo o dedo, principalmente aos tribunais, desde o Constitucional ao Tribunal de Primeira Instância. Herman Costa acusou os juízes e insurgiu-se, sobretudo, contra os juízes que considera estarem a vergar-se perante o poder político, que diz continuar com o apetite de interferir na justiça. Apontou várias situações que, no seu entender, continuam a funcionar de maneira errada nos tribunais, desde a tramitação processual, tanto como as decisões que são tomadas pelos juízes. Também tivemos o discurso do primeiro-ministro, que foi um pouco também na mesma ótica, apontando que o tribunal ou os tribunais ou a justiça não está a funcionar bem e, no fundo, dizendo que não entende o porquê que isto continua assim, apesar de todo o investimento que tem sido feito nos processos de reforma da justiça. O tribunal respondeu um pouco como habitual, reclamando funcionários, reclamando recursos humanos, particularmente juízes, e também de algumas legislações, sobretudo as adotadas recentemente, como a Lei PUN, que diz ter condicionado também o trabalho desta instituição. O Procurador-Geral da República, já na sua despedida, é o último discurso que faz na cerimônia de abertura do ano judicial, fez uma espécie de resenha, apontando sobretudo as melhorias, os ganhos que, no seu entender, conseguiu implementar no Ministério Público nestes últimos anos. O Presidente da República, um pouco também a mediar a situação, apontou sim falhas, mas também pediu a congregação dos esforços, admitindo ou sublinhando
que é possível reverter o atual quadro da justiça em São Tomé e Príncipe. Este é o meu resumo, mas acredito que tenham acompanhado estas intervenções, se calhar umas mais do que as outras, por isso peço, Carlos Semedo, começando por si, de forma também resumida, como é que viu para estas intervenções, o que é que nós podemos aqui destacar em jeito de análise? Eu vejo sempre da mesma forma, com muito descrédito face àquilo que eu conheço da Justiça de São Tomé e Príncipe. Atrevo-me a dizer, Josimar, nestes últimos 50 anos. Já conheci a Justiça do tempo da outra senhora, a Justiça do partido político, conheço estes tipos de estruturas, e, nomeadamente, a chamada Segunda República, as coisas foram tentando estruturar-se, definiram-se novos códigos, criaram-se as estruturas dos tribunais, mais ou menos à face do que têm agora, mas, Josimar Afonso, o problema subsiste. Eu atrevo a dizer-me que, de facto, São Tomé e Príncipe é sempre um país de discursos, é um país de solenidades, é mais uma solenidade a comemorar-se, e ouvi com muita atenção, de facto, os discursos e o resumo que agora Josimar os fez. Pela primeira vez, um rapaz novo, um senhor doutor, é um garoto face à minha idade, mas que observo com muita atenção, como o Josimar diz, colocou o dedo na ferida, o bastonário da ordem, e com muita razão, porque as primeiras pessoas a sofrerem em São Tomé e Príncipe, com o mau funcionamento da justiça e com, ouça o que digo, eu fui juiz e magistrado do Ministério Público, advogado, toda a minha vida é feita nos tribunais, os piores juízes que se conhecem, nem mesmo os juízes do Kim Il-sung decidem assim, decidem de acordo com o regime. Bom, as críticas do Herman Costa têm toda a razão de ser e penso que, efetivamente, apontaram e diagnosticaram um estado comatoso da justiça em São Tomé e Príncipe. Essa indefectível ligação à subserviência política, eu denuncio-a. O Herman ainda não andava na escola primária de certeza absoluta. Sempre me ouviram ser muito crítico e, Arsemiro, Arsemiro já me conhece, eu sou sempre assertivo no que digo, não tenho medo de nomear as pessoas e falar daquilo que eu considero errado. Bom, o discurso do primeiro-ministro é um discurso filosófico, chama Montesquieu, chama vários, faz um exercício mental de algum esforço de cultura geral jurídica, mas o grande problema que eu colocaria e que coloco agora é nunca fizeram nada, nenhum dos governos anteriores fizeram o que quer que seja. Eu conheço quase todos os ministros da Justiça que passaram por São Tomé e Príncipe e conheço dezenas e dezenas e dezenas de juízes, conselheiros, jubilados, magistrados do Ministério Público e não conheço agora os novos garotos, os novos juízes desta última fornada, mas digo e atrevo-me a dizer, como já uma vez falei disto, perdoa-me o ser tão direto como sempre fui, falando com liberato, não basta o juiz ter uma formação académica suficiente, razoável ou muito boa. Josimar, não é suficiente. Nunca é suficiente. E os garotos saem da universidade, não têm estágios, não têm formação, não têm consolidação jurídica, fazem concursos abstratos, teóricos, como estão habituados a fazer na universidade, e são lançados para julgar. Isto não é suficiente e tem sido sempre esta a estruturação. Quando chegam ao Supremo, levam todos esses vícios de deficiência de estudo e de trabalho. A justiça em São Tomé e Príncipe é tudo menos uma justiça de confiança e não presta o serviço em nome do povo. Portanto, o discurso do Presidente da República é satisfatório, fica-lhe bem, não lhe pode fazer nada, Josimar, porque o Presidente da República em São Tomé e Príncipe está para a alteração das situações da justiça, como a Rainha de Inglaterra está para o governo de Inglaterra. É uma figura decorativa. O Presidente da República não tem qualquer influência por causa da separação dos poderes, embora eles sejam interdependentes. Mas fica-lhe sempre bem exortar.
Ao primeiro-ministro, sim, eu ouvi com atenção, Josimar, chamaste-me a atenção para ouvir os discursos, e ainda bem que a RSTP nos traz todos, não é? O discurso do primeiro-ministro é muito bonito se sair do papel. Não duvido que ele tenha apoiado financeiramente e economicamente, vindo do governo anterior. Patrício, de facto, canalizou verbas com interesse próprio para o novo edifício do Tribunal Constitucional, porque se não houvesse as verbas do Orçamento Geral dos Estados, não havia. O novo edifício da primeira instância, ouvi o Presidente Supremo agradecer ao atual Primeiro-Ministro, enquanto Governador do Banco, ter cedido as instalações do antigo Banco Central para funcionar a primeira instância. Mas, Josimar, isto não basta. A justiça é feita de homens e mulheres. Só meio minuto. É feito para homens e para mulheres. E o que não existe, Josimar Afonso, é um critério de competência e honestidade. Eu ouvi, na estatística que o Sr. Presidente do Supremo Tribunal fez, dizer que há qualquer coisa como 3.000 e não sei quantos processos, transitaram, não sei, 800 e qual processo, só se despacharam cerca de 800 processos. Josimar Afonso, quando eu tomei posse, em 2012, como juiz no Tribunal do Porto, eu tinha 1.700 processos conclusos. Está a perceber? E entravam 400 processos por ano. Trabalhávamos noite e dia, sol, e não temos deslocações nem viagens. O problema é que eu não estou a dizer que não sejam capazes de o fazer. Não têm formação para o fazer. E as pessoas que lá vão dar formação vão passear em vez de formar. Porque não são críticos e não se vão imiscuir. E, por outro lado, só para terminar, Josimar, é muito difícil estudar. E nós sabemos que os São Tomenses não gostam de estudar. Liberato está farto de chamar a atenção para isso. Formámos-nos e pensamos que está tudo feito. Eu conheço gabinetes de juízes. Não se esqueçam que eu estive lá. Estive e conheço todos eles, os mais antigos e os menos, só não conheço os mais novinhos, e que sei que no gabinete dos juízes não havia um único código comprado por eles. Não pode ser. E os livros e as leis que existiam, veja-se, estavam fechadas no gabinete do Presidente Supremo, e eu peguei na chave e mandei tirá-los todos para distribuir aos jovens e aos funcionários. Bom, começa por aí. Meus caros amigos, o discurso do ano judicial não passa disso mesmo. Como disse uma vez Manuel Pinto da Costa, de faz de conta. E enquanto Josimar Afonso, o juiz, não assumir aquilo que deve ser, que não tem face partidária, e fala de um juiz de direito que sempre se sacrificou e está quase cego por uma série de circunstâncias da minha própria vida. Mas o juiz só obedece, ouçam isso, à sua consciência e à lei. E, infelizmente, eu cito exemplos concretos. Vemos o caso de uma senhora portuguesa, São Tomé, chamada Isabel Preto, condenada por crimes que nunca cometeu, que esteve na cadeia. Vemos o caso do Lucas, que nunca cometeu o crime de que é acusado. Vemos o caso de gente condenada também a 10, 14, 15 e 20 anos de prisão. Ouçam, só para terminar, Josimar, o caso dos condenados pelo Otávio Lino, sobrinho ou tio do atual juiz conselheiro. Ninguém reviu as condenações daquele indivíduo que nunca foi licenciado em Direito, nunca foi juiz na vida dele. E São Tomé está nesse caos. Portanto, o discurso, Josimar, olha, e a Justiça de São Tomé, como São Tomé vai fazer 50 anos de vida. Já é tempo de ser avô. E não tenham a coragem de assumir um simples despacho como aquela juizinha que não pronuncia, ou como aquele juiz que manda. Espero só para terminar, desculpe lá, eu não vou arranjar muito mais, já vou falar de questões técnicas. Agora estou a falar de paixão e vocês desculpem que eu sou sempre assim e não vou exagerar muito mais. Que manda criminosos de direito comum, Josimar, para um tribunal militar que não existe. Portanto, a Justiça de São Tomé e Príncipe está mal, recomenda-se e vai-se recomendar, e se não se tiver coragem de alterar, política e de formação de juízes com competência vai continuar mal. Carlos Semedo, eu ia perguntar-lhe, é que tocou também na questão dos processos tramitados pelos tribunais, e eu perguntava-lhe é que o presidente do Supremo Tribunal, mais uma vez, veio alertar também da questão de número de juízes que têm, ou melhor, que faltam nos tribunais. Já há tempo falava-se que faltam pelo menos, ou querem pelo menos mais 14 para a primeira instância,
e no Supremo, nesta altura, estão a funcionar só com metade dos juízes, ou seja, 4, faltando mais 4. Isto não é justificável, tendo em conta o número de processos, como disse, que foi apresentado na estatística do último ano judicial? Não, Josimar, tem razão a alegação do seu presidente do Supremo. Mas não se esqueça de que o seu presidente do Supremo também é presidente do Conselho Superior dos Magistrados e é presidente dos COFs. Eles gerem recursos, como ouviu o primeiro-ministro dizer, e sabe, os relatórios do Tribunal de Contas sobre a gestão dos tribunais sabem que é das instituições que até produz bastante dinheiro para a sua própria solvência. Portanto, o problema do funcionalismo dos tribunais, sim, Josimar, tem a ver com a transferência das verbas do Orçamento Geral do Estado. Estou de acordo que podem faltar juízes. Eu sempre defendi o seguinte, Josimar, que ainda falta uma instância administrativa, tributária e aduaneira na primeira instância e, sim, estou de acordo que podem faltar juízes no Supremo, pelo menos mais 2. Não estou de acordo que precisam 8 juízes. Josimar Afonso, neste momento, os juízes que lá estão, no Tribunal Administrativo, eu estou a falar de questões que eu conheço, ainda não decidiram. Há 3 anos que eu coloquei processo no Tribunal Administrativo, um único despacho de expediente. Isso não pode ser. Portanto, a falta de recursos humanos, não é? É um problema sério nos tribunais. A falta de preparação, não basta, como o Sr. Presidente do Supremo diz, promovemos o adjunto, o oficial em adjunto, o adjunto a escrivão. Isso não adianta. É preciso dotá-los de conhecimento e de ciência. E, sobretudo, Josimar, uma questão muito importante que foi levantada pelo Sr. Primeiro-Ministro, que eu estou farto de dizer, São Tomé e Príncipe tem um Código de Processo Penal que eu conheço de cor e salteado e um Código Penal. São Tomé e Príncipe precisa de uma revisão do Código Penal para ajustamento e atualização, e ele está atualizado, mas São Tomé e Príncipe tem um Código de Processo Penal que não se justifica. Há juízes, eu estou a ver uma juizinha nova que sai do Lusíadas, ou mesmo que sai de uma formação em Coimbra e que não tem estágio e que vai para São Tomé, estar a ver com processos de querela, com processos em que ela não sabe sequer, é um processo de instrução. Eles não sabem formular quesitos. Eu nunca vi um quesito formulado. Portanto, há uma questão, como ele diz, e como o Sr. Presidente Supremo também diz, é necessário a reforma da justiça. Eu há anos que batalho nisto. Eu fiz toda a minha vida nos tribunais. Vão contratar gente do PNUD e que fazem um código de custas judiciais complicadíssimo, quando nós só precisávamos de ter coisas simplicíssimas. O Código das Custas só precisava de ter 20 artigos. O Código do Processo Penal de São Tomé e Príncipe só precisa ter 2 formas de processo. Ou a forma, está a perceber? Portanto, tudo isto tem que ser encarado seriamente. Carlos Semedo, nós agradecemos. Eu não levo mais tempo, meio minuto. Há, de facto, que chamar a atenção aos meus colegas juízes. Não é? O que fez, só concretamente para vocês perceberem, o que fez o julgamento do Lucas, o juiz Josimar, ouçam-me, é muito bem o que disse o Sr. Presidente do Supremo. Porque é que o Sr. Presidente do Supremo não faz regressar os juízes que estão em comissão de serviço? Porque é que ele não faz regressar os juízes que estão na comissão de imprensa? O juiz não pode estar como presidente da comissão de imprensa, ou lá de que comissão for, e ser juiz de direito. As funções são incompatíveis. Ele tem juízes fora. Tem juízes de férias. Portanto, eu fui juiz e digo uma coisa, Josimar. 2.000 processos, 3.000 processos. 5 juízes, 6 juízes. Não é? 6 juízes. A despacharem 300 processos que sejam por ano. Resolvem tudo. O problema é da falta de vontade de trabalhar. E é da Obrigado, Carlos Semedo. Fica clara a sua posição e leitura. Arzemiro dos Prazeres, como é que viu estes discursos nesta abertura do ano judicial e também mais estes aportes que foi trazido aqui pelo Carlos Semedo? Bom, Josimar, eu, como tenho dito, tinha apelidado desde 6 de janeiro, se institucionalizou para mim a Terceira República. E essa abertura do ano judicial São Tomense foi uma prova concreta que algo mudou na nossa vida política até 6 de janeiro. Há uma nova forma, uma nova postura.
há muito tempo que não se via uma abertura do ano judicial como essa. E duvido que depois dessa as coisas vão continuar da mesma maneira. Ora, deixe-me caracterizar cada uma das intervenções. Para mim, a do bastonário de ordens advogados foi contundente e destemida. Contundente e destemida. A do Procurador da República foi institucional. Ele fez uma abordagem sobre aquilo que ele fez durante o ano e, na minha perspectiva, muito bem. Está saindo, está dando até jus a que não se tenha interrompido o mandato dele e que se deixe terminar em grande. Em grande, quando eu digo, por acaso anterior em que nós estivemos a debater no primeiro ponto. A terceira intervenção, a do juiz presidente do Supremo, apenas uma questão institucional. Institucional. Não teve nada de mais do que institucional. A do primeiro-ministro foi pedagógica e didática. Pedagógica e didática. Pois disse, isso, vocês têm isso, podem fazer isto. Se vocês não têm isso, fazem dessa maneira. Deu ao sistema judiciário formas para eles resolverem seus problemas sem estarem sempre a pedir. E a do Presidente da República foi um discurso de Estado. Colocou toda a gente de sobreaviso, cada um com seus problemas e com as suas afirmações, de maneira a que se resolva o problema da justiça no Estado. E aportou para isso vários caminhos de forma consensual, inclusiva, chamando para todo mundo, teve até a audácia, entre aspas, dizer que nas comemorações do 50º aniversário da nossa independência, se fizesse um fórum onde chamaria pessoas de vários segmentos da vida social da nação para se poder falar sobre a justiça e daí escolher alguns subsídios para se formar realmente ou agrupar-se ao que já existe para se fazer realmente uma reviravolta e uma modernização do nosso Estado da Justiça. Mas a cerimônia foi tão importante que levou dois aspectos que eu nunca tinha visto nisso. Primeiro, a saída da sala dos magistrados do Supremo. Saíram, abandonaram a sessão. Segundo, os magistrados do Ministério Público nem sequer vieram, ficaram na varanda do Ministério Público para não vir à sessão. Terceiro, um bastonário da ordem dos advogados dizendo que apoia incondicionalmente, ou que a classe dele apoia incondicionalmente a greve dos funcionários judiciais. Foi tanta coisa nova, que quem esteve naquele salão, eu tive a grata surpresa e agradeço a quem me convidou de estar presente nessa sessão, de sair com alguma esperança, que realmente há condições nesses próximos tempos, nessa terceira da República, de se dar a volta ao sistema judicial e realmente a justiça ser feita da forma que nós todos merecemos. Acho que para o discurso do bastonário, ele devia ter feito uma vírgula, quando ele faz a crítica e diz que o poder público continua exercendo a pressão sobre o sistema judiciário. Eu acho que até 6 de janeiro isso era verdade. Mas não tenho subsídios nem provas de que, a partir de 6 de janeiro até então, ainda continua a existir esse apetite do poder político sobre a justiça. Daí que eu acho que ele devia ter feito uma vírgula aí, para depois continuar a sua questão. No mais, acho que foi uma sessão de abertura do ano judicial espetacular a todos os níveis. O que acho que pela primeira vez... Prazeres, o único também a trazer à tona a questão do 25 de novembro e de uma maneira também bastante, como dizia, contundente. Digamos, aí com direcionadas tanto ao poder judicial como ao poder político pela forma como têm conduzido o processo.
É por isso que eu disse contundente. Ele não teve pejo nenhum e apontando o dedo. Houve uma altura em que ele atacou diretamente a presidente da primeira instância, dizendo: a senhora não pode fazer isso. Isso está nas responsabilidades dos advogados. Ir à Secretaria de Estado e procurar elementos dos processos para poderem fazer a defesa. E segundo se consta, segundo ele disse, a presidente da primeira instância agora proíbe que eles entrem na sala. Ele disse: não vamos fazer, senão o caldo vai entornar. Ele foi muito contundente. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Mas foi de tal maneira contundente que os juízes não tiveram... Aqueles em que a carapuça serviu, tiveram que abandonar a sala. Eu até admirei como é que os do Constitucional que foram mais atacados, então nem saíram. Porque ele meteu o dedo na ferida como nenhum bastonário fez até então. Como nenhum bastonário fez até então. E o Arzemiro valoriza isso? Esteve bem ao fazer assim o bastonário? Muito bem. É que estamos a precisar disso, é que nós não podemos mais escamotear. Nós não podemos mais pôr paninhos quentes. É por causa dos paninhos quentes que, como disse o meu nobre amigo Carlos Semedo, ele vem ao longo dos anos batendo por isso. Por que ele vem ao longo dos anos batendo por isso? Porque ele não tem do palco. Se ele tivesse o palco, se o doutor Carlos Semedo tivesse palco, como teve ontem ou 2 dias atrás, o nosso nobre bastonário de advogados, esta situação já tinha virado, já tinha dado a volta a isso, já se tinha dado a volta a essa situação. É que não teve ninguém num palco desses que pusesse o dedo na ferida de maneira tão frontal, mas tão frontal, que as pessoas ficaram desconcertadas. Ele falou durante 30 minutos por aí, enquanto os outros falaram 15, 20, ou mais até. As pessoas ficaram desconcertadas. Há pessoas que pediam um copo de água a todo tempo, porque aquilo foi desconcertante e foi digamos, direto. Não havia vírgulas aí. E deu razão a quem tem razão, quando disse, por exemplo, que no Príncipe parabenizou o doutor Kelvin Carvalho, quando disse que no Príncipe o Ministério Público é a única coisa que de bom que existe na justiça no Príncipe é a Procuradoria-Geral da República, com um edifício novo, com um magistrado lá fixo, enquanto que os tribunais não têm nem um lugar fixo, nem um juiz na Ilha do Príncipe. Portanto, foi algo, na minha perspectiva, extraordinário, que marca realmente toda quebra, digamos, um status quo que vinha-se fazendo até ao 6 de janeiro. Por isso eu digo que a Terceira República está realmente... Obrigado, Arzemiro. Recebi aqui uma nota de que já houve uma cerimônia no passado, penso, diz a pessoa, supostamente do primeiro bastonário, Edmar Carvalho, salvo erro, em que os juízes também teriam abandonado a sessão naquela altura, não sei por que motivo, só para sublinhar. Liberato Muniz, como é que viu também a cerimônia de abertura do ano judicial, naturalmente, particularmente pelos discursos havidos? Eu devo dizer que logo do princípio eu ia já no caminho de dizer: será que vale a pena voltar a ouvir as mesmas coisas de sempre? Porque eu costumo dizer que já tudo está identificado. É preciso resolvê-los. É preciso encontrar equipa que possa fazer efetivamente aquilo que o país precisa. Indo diretamente para estes discursos, eu ia começar primeiramente pelo presidente do Supremo Tribunal, que disse 2 coisas que eu julgo que é de muita importância. Ele disse que é preciso, de uma vez por todas, acabar com algo que nós, nos últimos 2 anos, debatemos contra ele, que é a lei interpretativa. E essa lei ainda continua, infelizmente, a persistir em São Tomé e Príncipe. Eu pergunto, e aí está quando o Arzemiro diz que depois do dia 6 tudo mudou. Mas não, do dia 6 até hoje, ainda temos a lei interpretativa da mesma forma como vinha de antes. E até hoje, nada se fez em relação a essa lei, que eu julgo que é das piores coisas que se encontrou em São Tomé e Príncipe dentro da justiça. Este é um ponto. O outro ponto, eu julgo que é também de veras importante, que é a criação de condições para que os tribunais possam funcionar.
tanto no Supremo, como na primeira instância, como no Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas, como no Ministério Público. E é preciso que se organize essas instituições. Eu não estou a favor de termos mais funcionários ou mais juízes. Eu estou a favor de se dar condições bastantes aos juízes que nós temos, desde que eles sejam competentes para poderem resolver o problema que nós temos. Isso por quê? Nós não podemos continuar a brincar com aquilo que é a justiça. A justiça é o pilar da democracia. E veja só, nós proibimos os juízes todos de fazer qualquer investimento, de terem empresas para ir fora. Eles só podem julgar ou então podem dar aulas. Então, isso quer dizer que o Estado santomense tem que criar condições bastantes que garanta o futuro e o trabalho desses juízes. Porque amanhã, quando forem jubilados, no meu entender, tem que ter condições para poderem continuar a viver com dignidade em São Tomé e Príncipe. Então, eu julgo que a criação de condições para os juízes, independentemente de quem seja, quem enveredar por essa área, tem que ser condições suficientes e bastantes e que dê dignidade para que as coisas sejam feitas. Isto é um ponto. E eu julgo que depois disso ter feito, agora sim, vamos àquilo que são os discursos. Agora eu vou ao discurso do Procurador-Geral da República. Eu julgo, eu aí subscrevo aquilo que o Asmiro Prazer disse, e bem, porque o Procurador-Geral da República, na Justiça santomense, independentemente de tudo quanto nós já o criticamos, o Ministério Público, dentro do aparelho da Justiça, é talvez o único que está devidamente organizado e tem uma imagem bonita. Veja só, deu-se 378 mil euros, se não me engano, e o Procurador-Geral da República e a sua equipa construíram aquilo que nós temos lá hoje. E quem entra lá, dá prazer saber que isso existe. E quando o próprio bastonário da Ordem dos Advogados vem dizer que também no Príncipe temos uma boa imagem daquilo que é o Ministério Público, então nós só temos, independentemente das críticas, de parabenizar o trabalho que foi feito no Ministério Público. Agora o que se quer é que se trabalhe. E há uma coisa que eu julgo de muita importância que o Ministério Público fez, é que até hoje e ele está pressionando o Supremo Tribunal para dar resposta em relação ao julgamento desde os militares no Tribunal Civil ou no Tribunal Militar, o que até hoje não obtivemos uma resposta do Supremo Tribunal. Resolvendo o problema... Liberado Ministro, penso que este processo já foi decidido pelo Supremo e o recurso agora está no Tribunal Constitucional. Então, se está no Tribunal Constitucional, as coisas no Tribunal, então, dê resposta urgente, porque é preciso que se esclareça de uma vez por todas esse processo. Agora vou ao discurso do Primeiro-Ministro. Eu julgo que o Primeiro-Ministro, novamente, como disse o Asmiro, eu tenho que orar com o Asmiro, o Primeiro-Ministro foi direcionado. Mas o que eu quero dizer ao senhor Primeiro-Ministro é que, para além de ser direcionado, dizer aquilo que nós pretendemos e que vai investir nessas áreas, é preciso darmos prazos. É preciso dizermos o que é que nós pretendemos, em que tempo. Porque, senão, nós não vamos ter nada feito. O grande problema é que nós estamos habituados, anos após anos, que nos prometam tudo, que nos digam que é agora que isso vai funcionar. Mas a verdade é que ele não funciona. Por que não funciona? Porque ninguém monitoriza. Porque ninguém responsabiliza ninguém em São Tomé e Príncipe. Porque ninguém é responsável por aquilo que faz. Porque nós não podemos continuar, por exemplo, a ter juízes, por exemplo, que decidem uma prisão de 15 anos, por exemplo, em 3, 4 linhas, em uma folha de papel. Não, tem que fundamentar, tem que trabalhar, tem que dizer exatamente para que haja argumento suficiente para que amanhã os advogados, quando forem estudar, digam, eu tenho onde recorrer, porque tenho um documento suficiente. É assim que funciona a justiça. É assim que tudo deve funcionar. Eu espero que o Primeiro-Ministro, não interferindo na justiça, porque não o pode fazer, criando essas condições, obrigue os tribunais a fazerem efetivamente o seu trabalho. Se isto acontecer, eu julgo que nós podemos ter um futuro diferente dentro da justiça. Porque é imperativo que a justiça funcione. O Presidente da República, também, como disse o Carlos Semedo e bem, fez o seu papel, é o mais alto magistrado da nação, disse aquilo que tinha que dizer e fez bem. Indo agora
ao bastonário da Ordem dos Advogados. Eu estou imensamente feliz. Porque eu sempre tive uma interpretação que são os jovens. Os jovens devem se rebelar contra aquilo que está mal. E não devem ter medo. E se nós temos um jovem hoje, neste posto, com conhecimento suficiente, ele deve se rebelar contra isso. E o que ele disse tem que ter efeitos concretos. Porque ele não disse nenhuma inverdade. O que ele disse são verdades. E quando ele diz, vejam bem, que ele só está nessa sessão por imperativo de representar a sua organização, porque ele sabe que aquilo não funciona, deve dizer tudo e deve chamar uma grande responsabilidade a toda a gente que tem o dever de fazer a justiça funcionar. Porque o pensamento do bastonário é o pensamento de quase todos os santomenses, de que, afinal de contas, isso não funciona. Por quê? E ele bateu na tecla certa, meus amigos. E eu, ao longo dos programas, tenho dito isso. Quem manda na justiça em São Tomé e Príncipe têm sido os políticos. De uma forma genérica. Eles controlam tudo e os juízes, o que dá-me a impressão é que têm medo dos políticos e não fazem o seu verdadeiro trabalho e depois dizem que não têm condições para ir fora. Não. Nós temos que trabalhar com as condições que nós temos para demonstrarmos que queremos mais para nós avançarmos. E isto é imperativo que aconteça rapidamente em São Tomé e Príncipe. Então, eu devo parabenizar o bastonário, dizer que o que ele disse é aquilo que praticamente todos os santomenses subscrevem e é preciso que a justiça funcione em São Tomé e Príncipe. É preciso que os políticos, de uma vez, tirem as mãos na justiça. É preciso que os juízes deixem de ter medo dos políticos em São Tomé e Príncipe, porque eles são os únicos que se pagam e muitas vezes até levam-me a acreditar que os juízes são chantageados pelos políticos com as condições de trabalho para que eles não façam verdadeiramente o seu trabalho. Mas, meus senhores, o doutor Carlos Semedo, fazendo justiça, ele próprio disse, independentemente de tudo, o juiz é independente. Ele deve decidir em consciência. Ele não pode estar apegado aos políticos. Se o político falhou, ele deve enquadrar no rigor da lei esses mesmos políticos, porque a função dele é fazer a justiça e dizer o direito a direito e como deve ser. E é isto, meus amigos, que eu espero que venha a acontecer nos próximos tempos, mas para isso, eu julgo que eu deixo aqui um conselho ao primeiro-ministro, ao presidente do Supremo Tribunal e a toda a gente que faz parte da justiça. Sentem, encontrem um plano concreto daquilo que se vai fazer em um ano, com prazos, monitorizando e digam, meus senhores, nós em um ano faremos isto, e os prazos são esses. Porque se não for, nós vamos continuar a acreditar que não se quer fazer a justiça. E eu deixo aqui uma interrogação. Até hoje, eu não entendi como é que um primeiro-ministro que diz tudo o que disse e que eu subscrevo queira dar condições bastantes ao Tribunal Militar para julgarem os militares, quando todos nós sabemos que esse julgamento devia ser feito no Tribunal Civil, onde nós temos hoje todas as condições para o fazer. E veja só, meus amigos, se nós até hoje, 49 anos, já fazer 50 anos, não temos um Tribunal Civil que funcione como deve ser, como é que nós queremos, para um caso desse tão importante, de tamanha responsabilidade, criar um tribunal com bombeiros, com polícias, com todo por aí fora, para julgar um caso de tamanha responsabilidade? É aí onde nós interrogamos. Será verdadeiramente que as pessoas querem que a justiça funcione ou não? Então, eu espero que isso seja resolvido, que isso seja esclarecido, que o Tribunal Constitucional venha rapidamente dizer o que pensa, para que nós possamos saber, efetivamente, se a justiça é o pilar da democracia e se vale a pena continuarmos, meus amigos, a ouvir o discurso dos políticos, porque está chegando ao fim, praticamente, da paciência dos santomenses de ouvir o discurso dos políticos que depois não se concretiza em nada. Então, vamos dar o benefício de dúvidas, como diz o Arsemiro, depois do dia 6, vamos acreditar que é verdade, vamos acreditar que tudo vai funcionar, não é a 100%, porque nós sabemos que não há condições, mas pelo menos que as primeiras linhas para que as coisas funcionem estejam lançadas e nós possamos sentir
que o tribunal Obrigado, é o pilar Liberato. da Deixe-me democracia. só clarificar o que pretende, o que quis dizer exatamente quanto à questão do governo estar a criar condições para o funcionamento do Tribunal Militar. É que até agora, e nós ouvimos inclusive no Parlamento novamente a Ministra da Justiça esclarecer que o governo está simplesmente a criar condições para o cumprimento de uma decisão judicial, que neste caso é a decisão confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça para já, que o caso tem de ser decidido pelo Tribunal Militar. O governo não deveria agilizar neste sentido, Liberato? O que propõe? O governo tem que criar todas as condições para os tribunais para que eles funcionem. Mas o que eu entendo é que o Tribunal Militar, com as pessoas que foram nomeadas para aquele tribunal, não faz sentido nenhum qualquer tipo de julgamento credível com essas pessoas. Pode fazer o governo? A questão que o Liberato colocou é ao governo. Eu acho que o Ministério Público, como eu tenho dito, fez um trabalho excelente e meteu recurso no Supremo Tribunal e diz agora que está à espera do Tribunal Constitucional para se poder decidir nesse aspecto. Eu acho que o governo não deve dar nenhum espaço, não deve criar condições, não deve gastar o pouco que não tem neste momento com um tribunal que eu acredito que não seja o mais adequado e criar todas as condições para que a primeira instância possa fazer o julgamento. Obrigado, Liberato. Arzemiro queria mais um minuto? Não, tu já respondeste, eu ia dar essa informação ao Liberato. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.